Olá, pessoal. As suas crenças são limitantes ou são fortalecedoras? Esse é o nosso tema de hoje. Quando você pensa na sua vida, você vê uma sequência de sucessos ou você vê uma sequência de fracassos? Todos nós temos sucessos e também temos fracassos na nossa vida, mas a forma como a gente enxerga e as crenças que a gente tem a respeito disso podem mudar toda a nossa existência, podem mudar os nossos relacionamentos e até já se comprovou que pode alterar o nosso sistema imunológico. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te mostrar como as nossas crenças podem mudar a nossa vida. Se a gente tiver crenças limitantes, o nosso futuro pode não ser tão legal. E se a gente tiver crenças fortalecedoras, a gente pode construir muito mais sucesso. Não perde essas dicas logo depois da vinheta. Bom, vamos falar então do conceito de crenças, né? As nossas crenças são os nossos modelos mentais. Então, é a forma como a gente enxerga a vida e normalmente a gente generaliza. Então, por exemplo, eu atendi um executivo num processo de coaching que ele me disse: Deise, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu não estou feliz com a forma como a empresa está conduzindo esses assuntos, mas eu não vou falar nada. E eu perguntei para ele: mas por que você não vai falar nada? E ele disse: não, eu prefiro não falar nada, senão eu vou perder meu emprego. E eu perguntei para ele: mas como você chegou à conclusão de que você vai perder o emprego se você falar sobre aquilo que te incomoda? E ele ficou pensando, porque ele tinha essa crença: quem fala que não está feliz perde o emprego. Eu perguntei para ele: alguma vez você viu nesta organização alguém perder um emprego porque falou alguma coisa sobre o qual não estava satisfeito? Porque aquela crença dele me chamou bastante atenção, porque era uma empresa com uma grande participação e muita liberdade de expressão, né? E ele ficou me olhando e disse: é verdade, Deise. Inclusive, esses dias alguém falou que não estava satisfeito e acabou sendo até promovido logo depois, né? Então, realmente, a minha crença está incorreta. E daí ele foi lá, conversou, a situação se resolveu e todos ficaram felizes. Então, muitas vezes, as nossas crenças nos limitam. A gente coloca barreiras dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Na verdade, assim, a gente tem que tomar esse cuidado para não assumir riscos que não foram calculados, não é? Porque assim, vamos dizer que ele perdesse o emprego. Ele é uma pessoa competente, antenada com o mercado, ele poderia se recolocar até num lugar melhor que aquela empresa, né? Então, assim, muitas vezes, de novo, não é o que nos acontece, é como a gente interpreta o que nos acontece. Então, as nossas crenças podem nos fortalecer, nos impulsionar, podem nos enfraquecer, nos limitar. E isso é muito importante. Mas eu quero contar uma outra história para vocês. Antes de contar essa história, eu queria te convidar para conhecer o blog da Synchrony. Vou deixar aqui o endereço também nos comentários para vocês poderem acessar. Lá a gente tem vários artigos, outros materiais que estão acessíveis e são gratuitos. Então, eu aguardo a sua visita lá, tá bom? Vocês sabiam que durante milhares de anos se considerava impossível um homem ou uma mulher correr 1 milha em menos de 4 minutos? Os médicos sempre disseram que se uma pessoa tentasse correr 1 milha em menos de 4 minutos, ela poderia até morrer. Bom, isso aconteceu em 1954. Um corredor chamado Roger Bannister, de 25 anos, estudante de medicina da Universidade de Oxford, bateu o recorde mundial e entrou para o Guinness Book. Vocês, inclusive, podem procurar por ele lá no site do Guinness, que vocês vão encontrar essa história. Olha que coisa incrível. O Roger Bannister, ele tinha participado de uma Olimpíada e ele tinha ficado em 4º lugar. E ele era estudante de medicina, então ele não tinha muito tempo para treinar e ele era considerado um perdedor, digamos assim, né? Que ele não conseguiria bater um recorde mundial. Se fizessem lá, ó, apostas, ninguém apostaria nele.
E olha o que aconteceu. Como ele não tinha muito tempo para treinar, ele treinava nos horários em que ele podia, nos intervalos das aulas, mas ele fez uma coisa que nenhum outro corredor fez. Ele mentalizava a corrida. Então ele mentalizava que ele estava lá e ele tinha batido o recorde mundial correndo 1 milha em menos de 4 minutos. Bom, ele foi para a competição em 1954, ele bateu o recorde mundial e ele correu 1 milha em menos de 4 minutos. Quando ele chegou na linha de chegada, ele disse: "Os médicos têm razão, eu estou morto." Bom, olha que incrível essa história. Um ano depois, 37 outros corredores conseguiram correr 1 milha em menos de 4 minutos. O que isso significa? Que o Roger Bannister quebrou a crença delas, limitante, né? A crença dessas outras pessoas, de que não seria possível, que traria um risco de vida. No ano seguinte, 300 outros corredores conseguiram correr 1 milha em menos de 4 minutos. Então, Roger Bannister não mudou apenas a sua história, ele quebrou uma crença limitante que fez com que muitos outros corredores conseguissem quebrar o recorde mundial, né? Então essa história é muito legal, porque assim, ó, quantas vezes a gente se coloca limites, a gente diz: "Não vou conseguir isso, não é possível." De novo, é claro que a gente tem que calcular os riscos, né? Então, não é tentar fazer coisas impossíveis sem ter se preparado para isso. E o Roger Bannister nos ensinou que a gente pode treinar a corrida e ao mesmo tempo a gente pode mentalizar a corrida. Então, ao mentalizar coisas boas, sucessos, a gente também vai canalizar energia para que essas coisas sejam atingidas. Então, é melhor você treinar menos e, em paralelo, concentrar, visualizar, mentalizar o que você busca, do que simplesmente você treinar, 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 sem sonhar, sem ter um objetivo claro. E que a gente possa usar isso nas nossas vidas. Já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve aqui, já curte o vídeo, compartilha o vídeo e deixa aqui o seu comentário. As suas crenças são limitantes ou são fortalecedoras? Muito obrigada, até a próxima.